o nosso abraço fraterno a todos aqueles que neste momento, e como comumente fazem, acompanham aqui os trabalhos dessa casa abençoada, cuja missão busca fazer com que a mensagem do Cristo, a mensagem da doutrina espírita, ela possa vencer fronteiras. Então, nossa profunda gratidão a todos aqueles que neste momento nos ouvem, nos acompanham. E nós sempre comentamos aqui que se aquilo que é exposto aqui, da nossa parte, do Leandro, está agradando as pessoas, está correspondendo, nós sabemos que a correspondência ainda é um tanto deficitária, porque nós somos imperfeitos. Mas se estão gostando, por favor, busquem dar likes, busquem compartilhar, porque neste momento as pessoas, o mundo ainda precisa tanto de informações mais precisas. Isso não quer dizer que sejamos nós, mas nós estamos nos esforçando o máximo possível. Então que Jesus, esse Cristo amigo, nos abençoe, nos ilumine, nos ampare e que possa iluminar cada uma dessas mentes que nesse momento tem contato conosco. Então, mais um dia, mais uma nova oportunidade, e cada vez que a gente por aqui aparece, como dever, inclusive, nós buscamos trazer aqui um comentário. Mas é um comentário dentro da realidade de cada um de nós. É um comentário que deve estar focado dentro de nós, a humanidade terrestre. A nossa humanidade, ela é uma humanidade como tantas outras humanidades têm por esse mundo afora. Jesus, o Cristo amigo, já dizia que na casa de meu Pai há muitas moradas. Há muitas moradas na casa de meu Pai. Mas todas as humanidades, pegando aqui as nossas, no plural, que fazemos parte aqui do Sistema Solar, começando aqui por Mercúrio, Vênus, nós, Marte, né? E indo para frente, Netuno, Urano, Saturno, por aí afora, nós notamos que cada uma dessas humanidades que compõem essas casas planetárias, como nós compomos a nossa, todas recebem, no momento correto, as informações mais precisas para que essas pessoas, esses seres que fazem parte desse grupo de espíritos, eles possam receber esse motivo de se melhorarem cada vez mais. No nosso caso aqui, nós estamos comentando sobre a nossa, aquela aqui da qual nós fazemos parte, que eu faço, o Leandro, nós, essa família aqui dessa casa faz, vocês que nos ouvem fazem parte desta humanidade. Então nós precisamos de muitas informações, porque essas informações nunca nos faltaram, nunca. Agora num tempo mais real, um tempo mais diferente, um tempo já bastante avançado, através de tantas e tantas informações que aqui chegaram, através dos grandes emissários de Jesus Cristo, através dos profetas, os profetas mais antigos, né, os profetas menores, maiores, muito antes da vinda dele aqui, 7, 8 séculos antes da vinda dele aqui, já nos davam várias e muitas coordenadas, mas nós temos também no momento grandes profetas modernos, que nós muitas vezes ainda temos dificuldade de perceber quem eles são, mas eles estão no nosso meio. Muitos estão chegando agora na condição de crianças especiais, muito inteligentes, que estão vindo aqui para prestar um grande serviço nessa grande transição que nós estamos fazendo. Então, o que nós estamos trazendo hoje como tema? O nosso tema é o homem no mundo. Não é interessante isso? O homem no mundo. Mas quando aqui ele está falando do homem, é porque o homem representa os dois gêneros, homos, humanos, que representa os homens, as mulheres. Então, o nosso tema é esse, o homem no mundo. Ora, nós, como humanos, o que é que nós temos podido nos entender a esse respeito? Eu, você que nos ouve, como um ser humano, como um ser gerado por Deus,
um espírito criado por Ele, nos dando a oportunidade, através dessas grandes jornadas que nós fazemos, chegamos ao campo das perfeições, muito importante para nós. Então, o homem no mundo, eu no mundo, cada um de vocês estamos no mundo. Mas já passou pela nossa cabeça o que significa isso, na verdade? O que é que nós estamos fazendo no mundo? No nosso caso aqui, nós estamos nos referindo ao planeta Terra. Os outros mundos, eles se referem ao mundo deles. Mas nós estamos nos referindo ao nosso mundo. Pegando por mim, vamos como um exemplo, o que é que eu estou fazendo no mundo? Será que eu já procurei entender quem eu sou, na verdade? De onde vim, por que eu estou aqui? Mas, quando eu começo a avançar um pouco mais na área do conhecimento, eu começo a perceber que eu sou um ser gerado pelo Criador. O Criador é aquele que expressa o amor universal, é aquele que é essa energia universal, e essa energia é o amor, que representa todo o universo. Hoje nós falamos de universos paralelos, não só universos, mas muitos, e essa geração de universo criada por Ele. Aí nós começamos então a perceber que, se nós fomos gerados por Ele, como Ele gerou o universo, e Ele nos gera porque nós temos que trabalhar dentro desse universo. Com certeza hoje há muitas dificuldades, que nós não estamos prontos, falta muita coisa para nós, mas Ele conta conosco num futuro, nem que seja longínquo, para que sejamos também co-criadores, trabalhando na criação de muitas coisas. Então, esse é o nosso Deus que nos criou, e o motivo de nos criar, porque antes nós não existíamos, passamos a existir, já comentamos isso, mas o que Ele quer de nós? Aí então eu começo então, na minha particularidade, começar a entender. Eu no mundo, mas o que eu estou fazendo no mundo? Será que eu estou no mundo por acaso? Será que nós estamos nos movimentando no mundo sem objetivos próprios, sem compromissos? Porque nós sabemos hoje, à luz da doutrina espírita, com todo respeito a todas as outras doutrinas, que a nossa permanência aqui, a nossa permanência atual, porque nós já estivemos aqui muitas vezes, nesta parte do mundo. O mundo é grande, ele é formado por muitos continentes, o asiático, o europeu, o africano, o americano, que é um dos mais novos, onde nós nos encontramos agora. Então, o que é que nós estamos fazendo? E nós sabemos através da doutrina que a nossa estadia aqui, isso é uma coisa muito importante para que a gente não esqueça, é objeto de um programa. É um programa. Se nós não tivéssemos programa para desenvolver aqui na Terra, nós não seríamos nada praticamente. Nós seríamos alguém transitando para lá e para cá sem saber o que fazer, totalmente alheio às coisas. Mas então, como é que eu fico nesse caso? Porque se momentaneamente eu estou alheio a tudo aquilo que me acontece, é claro que esse alheamento ele vai continuar. Daqui a milhares de anos eu estou na mesma condição. Mas não é isso que acontece. O Criador ele tem um propósito para nós. E cada vinda nossa aqui, que é um tempo bastante relativo ainda, já foram mais curtos. Mas eles estão se estendendo cada vez mais. Por quê? Porque a longevidade no planeta Terra, ela está aumentando. Antigamente, uma média de vida aqui, uma média para que a gente pudesse estar aqui no programa, era de 30, 40, 50 anos. Mas hoje, através das grandes estatísticas, a média ela aumentou. A longevidade aumentou. Hoje, a média de vida na Terra, ela está entre 78 e 80 anos. Porque antigamente era 40, era 50, era menos. Aos tempos de Cristo, 30 anos talvez, as pessoas desencarnavam cedo. É claro que com raras exceções, aqueles que tiveram uma longevidade maior. Mas então a nossa média, hoje, ela gira entre 78 e 80. Mas nós sabemos que em outros mundos superiores, porque o nosso ainda não é um mundo superior.
O nosso mundo, ele partiu de uma condição primitiva, muito troglodita, assim podemos dizer, nessa nomenclatura, mas ainda, por mais que ele tenha avançado, avançou bastante sim, através das raças primitivas, né? Ele avançou, porque elas eram necessárias, ele avançou. E com o advento, a chegada de outras raças, de outros mundos, e para que eles pudessem chegar aqui, tinha que haver as raças primitivas, para recebê-los, para receber-nos. Nós somos de fora, nós não somos daqui. Então, nós sabemos que nos mundos superiores, a média de vida, segundo está colocado na Revista Espírita, de 1858, março, porque a Revista Espírita ela está condensada em 12 meses, todas elas. Houveram 12 revistas espíritas, janeiro, fevereiro até dezembro. Em março tem um capítulo falando só sobre Júpiter. E Allan Kardec, ele vai dizer através da mensagem de espíritos de alta escola, dizendo que a média de vida em Júpiter, isso na atualidade, quando foram formuladas as revistas, a média de vida era de 5 dos nossos séculos. Um século é 100 anos, 5 dá 500 anos. Mas hoje nós passamos a perceber, através das informações que vão chegando cada vez mais claras para nós, na medida em que elas vão chegando, que nos mundos superiores, além do nosso, a média de vida é muito longa, é bem mais longa que a nossa. Então, nós vejamos então o que está acontecendo conosco. O homem no mundo, eu no mundo, você no mundo, e então a gente começa a receber informações e vamos percebendo que isso vai ficando cada vez vai ficando uma forma mais prática de entendimento. Então, o que está acontecendo com o nosso? Com eu no mundo, com você no mundo? Está havendo um avanço em relação à longevidade. Porque se aumenta a longevidade, é porque está aumentando também o nosso programa, o nosso projeto da nossa atual estadia. Porque os projetos não são iguais. Na medida em que nós evoluímos num projeto, é claro que quando nós retornamos a esse mundo paralelo, que antigamente um desconhecimento muito grande, a ignorância muito grande, era o céu, voltando, quando eu morrer eu vou para o céu, ou para o inferno, mas isso não existe. No advento de Allan Kardec, então, ele vai trazer esse nome, mundo espiritual. Ele vai colocar como mundo espiritual para não ficar em céu e inferno. Mas agora, após decorridos já alguns anos, quase 2 séculos, diante da física quântica, que a finalidade da física quântica é entrar em contato com o mundo espiritual. Ela sabe que a vida continua. Ela já entende que a morte não existe. Mas onde que eu vou estar? Eu que estou no mundo aqui desse lado, porque lá também é mundo. Eu que estou aqui, quando vencer meu tempo, porque não é morte não. Quando vencer meu tempo, eu vou estar nesse mundo paralelo. Hoje eles chamam de mundos paralelos. É a coisa mais correta. Porque não é um mundo só, são muitos mundos paralelos. Mas dentro do mesmo planeta Terra, a Terra mais imperfeita, menos imperfeita, são 7 terras. Como coloca aí Mário Frigeri, um dos maiores e grandes escritores da Federação Espírita Brasileira, quando ele escreve um livro, As 7 Esferas da Terra, ele está se referindo às obras de Chico Xavier, as obras do mundo espiritual. São 13 obras, começando em Nosso Lar, Os Mensageiros, e vai terminar lá na 13ª, e a vida continua. E no último livro, A Vida Continua, ele vai falar de coisas que acontecem que nós não vemos acontecerem desse lado no mundo. Então nós, o homem no mundo, nós estamos aqui para trabalhar a nossa evolução. Porque antes nós tínhamos menos conhecimento, porque nós não tínhamos capacidade de absorver conhecimentos mais superiores. Mas na medida em que nós vamos desenvolvendo essa nossa capacidade, os conhecimentos que estavam de uma forma dosada, ainda continua dosado, mas eles vão sendo liberados cada vez mais e mais. Não é o que nós estamos percebendo, então, as nossas crianças estão chegando? Por quê? Porque
Onde acontecem os bloqueios nossos? É nos nossos sentidos que acontecem os bloqueios. Inclusive no Evangelho segundo o Espiritismo, nós já comentamos isso aqui algumas vezes, nós já comentamos, no capítulo 5, e lá no item número 11, está lá um tema só para falar sobre esquecimento do passado. Uai, ora, o que é isso, esquecimento do passado? Esse passado é as nossas vidas anteriores. Por que a gente não lembra? E por que nós não podemos lembrar? Por que acontece dessa forma? Ora, porque nós somos seres que estamos trabalhando já o tamanho e a grandeza da nossa capacidade de inteligência. Nós que viemos de outros lados e de onde a gente veio, esses mundos já eram muito avançados, ou passando por um momento de transição como está passando o nosso agora. Um grande grupo de pessoas não podia adentrar naquele advento novo, que é um mundo de regeneração. É quando se implanta o reino de Deus em determinados mundos. A vinda do Cristo aqui é justamente para isso, para a implantação do reino de Deus aqui na Terra. Em doutrina espírita nós conhecemos como mundo de regeneração. Então, mas na medida... E por que nós não lembramos o esquecimento do passado? Porque nós temos tantos registros no nosso perispírito que isso atrapalharia enormemente se eu conseguisse me lembrar o que eu fui no passado, o que foi o que eu fiz naquele momento que eu estava no mundo, que a gente começou a ficar o homem, a pessoa no mundo, há muito e muito tempo atrás. Imaginem, e esses registros estão todos em nós. Onde esses registros ficam? Onde eles ficam acoplados? No nosso perispírito. Esse megacomputador, essa peça fantástica, né? Onde está todos os registros. Então, um mega pendrive onde as coisas podem ser registradas. Então, vejamos, para que a gente não lembre, então, a Divina Providência é tão sábia, nosso Pai Criador é tão maravilhoso, nós estamos muito longe de entender o que seja Ele para nós, porque não é uma pessoa, é o amor condicionado, é um amor, essa energia criadora de todas as coisas de nós. Então, Ele é tão misericordioso para conosco, tão amoroso para conosco, que para que a gente não fique tropeçando cada vez mais, complicando diante das leis que nos regulam, que são as leis milenárias, são as leis universais. Para nós aqui na Terra, elas estão condensadas no Decálogo, nos 10 Mandamentos, a partir do advento de Moisés, 1450 anos, mais ou menos, antes de Cristo. Então, é onde ela vai procurar nos ajustar, o homem no mundo, que sou eu, trabalhando nesse ajustamento de longa data. Mas eu não posso me recordar, porque esses registros, para mim, me prejudicaria muito. Ou me poderia, se eu fui alguém muito importante, me tornar um homem muito orgulhoso, ou uma mulher orgulhosa, ou se eu fui alguém daqueles que teve num mundo uma miséria tão grande, miséria física, miséria espiritual, diante de processos malignosos, de alta malignidade. Imagine se eu recordasse. Então, mas vamos... então, o que a Divina Providência faz? Ela faz com que a gente, a cada momento que a gente chega aqui, nós trazemos um projeto reencarnatório, um programa para desenvolver. Na medida em que a gente vai desenvolvendo, nós vamos então superando, porque a lei fundamental ainda além daquela lei, porque há alguns crimes cometidos por nós que não tem como reparar, não tem como. Agora, uma grande parte de crimes cometidos no passado por nós, ele chama-se lei de compensação. Aí que está a misericórdia divina, o grande amor dele. Então, eu não recordo mentalmente através do meu cérebro, mas intuitamente eu consigo recordar alguma coisa assim. Ela vem de uma forma intuitiva, coisas que eu não devo fazer, porque eu já fiz coisas erradas no passado. Ela já cria um antagonismo no meu interior. Então, numa forma inspirativa, numa forma intuitiva, então isso me favorece e eu então posso começar a compensar. Hoje,
Coisas que eu cometi, crimes que eu cometi no passado, hoje para mim são coisas abjetas, totalmente abjetas. Como é que alguém pode fazer uma coisa dessa? Como é que alguém pode cometer um crime desse? Mas aqueles que eu já cometi no passado, graças à bênção do esquecimento, mas aí vem a misericórdia. Mas como eu já estou procurando me melhorar, eu estou procurando procurar um bom caminho, o melhor caminho, e esse melhor caminho, ele vem através da presença ínclita dele, Jesus Cristo, no momento em que ele chega até nós aqui, para a implantação do reino de Deus na terra, mas isso tudo está condensado no Novo Testamento. Mas o Novo Testamento, que é o Evangelho, ele está interconectado com o Antigo Testamento. Porque o Antigo Testamento, segundo Emmanuel, é o alicerce. Ele é o alicerce, é a base. É a base. O Novo Testamento são as paredes desse edifício que vão erguendo, porque as pessoas vão melhorando. Então nós temos essa prerrogativa de trabalhar pelas leis da compensação. Então, o mal que eu fiz, eu faço o bem. O bem pesado com o mal, na balança da justiça eterna, ele vai compensando e vai equalizando cada vez mais. Um dia em que eu fizer tanto, mas tantos bens, tanta coisa boa, que eu for bom, que eu for mais puro, que eu for mais perfeito, que eu já tenha desenvolvido no meu interior essa sensibilidade cristã, na medida em que eu tenha desenvolvido no meu interior essa coisa fantástica chamada fraternidade, solidariedade, então, com certeza eu estou equalizando o mal com o bem. Então vejamos como é muito importante, é por isso que a nossa presença aqui na Terra, como o homem no mundo, realmente é um momento de uma grande oportunidade para cada um de nós. Muitas coisas que nós não sabíamos no passado, mas agora nós passamos a entender. Aí nós pegamos sempre aquela questão, aquela passagem, né, de Atos dos Apóstolos, né? 17:30, Lucas é o autor desse livro Atos dos Apóstolos. E no versículo 17, aliás, no capítulo 17, versículo 30, está assim: e não levou Deus em conta os tempos de ignorância. Vejamos, ele está falando isso para o homem no mundo aqui, que somos nós. E não levou Deus em conta os tempos de ignorância. Mas, esse mas é fantástico, mas agora notifica a todos os homens de todos os lugares a que se arrependam. Esse a que se arrependam é o momento que a gente colocar um basta. É o momento em que nós começamos a fazer a grande mudança, mudando do homem velho para o homem novo, mudando da mulher velha para a mulher nova, totalmente modificada no bem, no amor, na caridade. Então, é um motivo muito grande a gente procurar entender isso. Então, Jesus é esse ser para nós de suma importância. Ele é tudo para nós. E nós sabemos que ele está em uma fase intermediária, porque quando nós pegamos lá o Evangelho segundo o Espiritismo, lá no primeiro capítulo, a gente já comentou isso 1000 vezes, mas nunca é demais comentar quando ele fala das 3 revelações. Mas para que cada vez ela fique mais clara, mais patente, que Moisés é a primeira aliança. É a primeira aliança entre a estrutura superior, tida como Deus, e nós, o homem, aqui na Terra. É a primeira aliança. Por que a primeira aliança? Porque anteriormente não haviam ainda essas alianças fundamentais. A presença do Criador, de Deus, e através dos seus emissários, nunca faltou para nós. Através dos Cristos, nunca faltou. Mas só que essa agora é uma aliança básica. Por quê? Porque tudo no universo e tudo aquilo que emana de Deus está devidamente estruturado em fases para cada planeta. Porque cada planeta está numa posição totalmente diferente. Há mundos hoje superioríssimos, numa superioridade tão grande que a gente nem imagina. Mas porque eles começaram como nós. E eles estão atingindo através dessas fases, que, de acordo com as fases, então vai tendo esse tipo de acontecimentos. Em determinado momento, nessa fase fundamental, porque nós nunca fomos órfãos de Deus,
do mundo maior. Isso nunca esteve ausente de nós, mas nessa fase agora, muito importante, nós temos então essa primeira, a parte importante através de Moisés. Esse selo, ele vem como um selo, esse símbolo para nós. Aí nós temos o segundo selo, de uma forma bem simples assim, essa segunda fase que é Jesus Cristo. Porque imaginemos que todos aqueles que lhe dão estrutura aqui na terra, e muitos o antecederam há milhares de anos atrás, nós notamos que todos estavam dentro dessa planificação. Então, a primeira aliança, o contato com as leis. Porque aí a coisa fica... Vejamos como fica diferente para nós, né? Porque antes nós não tínhamos contato com leis. Não tínhamos contato com leis. Aí entra aquela questão, então, do Lucas, quando ele fala no Atos dos Apóstolos, 17:30. E não levou Deus em conta os tempos de ignorância. Nós não sabíamos. Mas agora, que não somos mais ignorantes, então ele convoca todos os homens de todos os lugares a que se arrependam. Primeira aliança, contato com as leis. E agora nós passamos a saber que nós estamos regulados nessas leis. E essas leis, elas não vão de forma alguma deixar passar 1 milímetro. E de lá não sairás até que não pagues o último cêntimo, o último centavo, Jesus está falando. Então aquela coisa, mesmo aquela dívidazinha pequenina, mas nós temos que nos livrar dela. Porque isso vai interferir ainda na nossa pureza. Se nós já estamos desenvolvendo uma pureza, essa dívidazinha pequenina ainda é uma manchazinha que está lá. Então, essas leis são tão fantásticas que nós vamos nos ajustando nela. Então, a primeira aliança fundamental, gente, o Emmanuel diz que ela é a primeira revelação para os homens. A segunda revelação é a segunda aliança, Jesus, a vinda dele, quando ele corporifica aqui junto de nós. Toma corpo junto de nós. E a situação era tão grave no planeta, nós éramos tão ruins, não é uma regra geral. Sempre já teve pessoas melhoradas no meio, melhorando. Nós vamos perceber isso no tempo de Jesus, quantas pessoas que já trabalhavam essas coisas nobres já. Mas era tão terrível o momento que ele veio, apenas 3 anos de ministério só. Por que não começou anos? Porque ele aos 30, quando ele está com 30 anos, ele começa. Por que não começou? Porque se ele começa antes, com 25, com 20, porque o período dele aqui, dado a agressividade tão grande, giraria em torno de 3 anos mesmo, não passaria de 3 anos. Então, se ele começa a pregar com 20 anos, com 23, ele estava indo embora. Mas então tudo está dentro de uma planificação, dentro de um propósito. Aos 30 ele começa, e aos 33 ele sai daqui da terra, dessa forma trágica. Mas ele deixa esse grande legado para nós, que é o Evangelho, que é o Novo Testamento. Até a palavra nova, novo, significa momentos mais modernos já, momentos melhores. Então ele deixa esse grande legado. E nós sabemos que o Novo Testamento, ele traz a estrutura de Jesus Cristo. O Evangelho de luz, o Evangelho de boa notícia, ele é a expressão do Cristo vivo. Se alguém quiser ter um contato melhor com Jesus Cristo, não precisa ir muito longe não. Pega o Evangelho, estude o Evangelho, comporte-se de acordo com o Evangelho. Seja alguém que represente esse Evangelho. Porque através dessa compostura, nós sabemos que as mudanças começam a ocorrer. Então, ele é esse segundo momento muito importante para nós. Essa segunda aliança. A terceira aliança é aquela que ele já comentava há 20 anos, há 2000 anos atrás. Se me amais, está lá em João 14. Se me amais, 2 pontinhos. Porque não é uma, se me amais, eu rogarei. Não, se me amais, observai as minhas leis. Se me amais. E eu rogarei a meu Pai, e ele vos enviará um outro Consolador, a fim de que fique eternamente convosco. Esse Consolador que meu Pai enviará em meu nome, que é o Santo Espírito, ele, né? Vem para vos ensinar todas as coisas. Não tem nada que o Espiritismo não nos informe.
E quando nós queremos saber então dessa passagem que está no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 17, Sede Perfeitos, o homem no mundo, então aí fica bem mais fácil da gente compreender e entender tudo isso. Então é uma maravilha, porque é ele presente novamente, mas em pleno século XXI, terceiro milênio do 25, o ano 25 do terceiro milênio. Então é a presença dele ínclita, desse ser tão grande para nós. Aí nós vamos saber quem somos nós, com uma facilidade, porque esse Santo Espírito vai nos ensinar todas as coisas. Quem sou eu, o homem no mundo? Ele vai falar quem sou eu, de onde eu vim, porque eu estou aqui, qual o motivo de eu estar aqui, mas eu sou um filho dele, eu tenho que crescer, ele nos gera, nos põe apenas a caminhar, e depois fica nos aguardando para que nós cheguemos na condição de filho pródigo, cheguemos na condição dele. Aqui na Terra não é exatamente assim, a criaturazinha não nasce, aí ela vai crescendo, desenvolvendo, e de repente quando ela começa a querer dar os primeiros passinhos, porque nós também estamos dando os primeiros passos aqui na Terra, alguns já adiantamos um pouco. Então a mãe encosta a criaturazinha lá na parede e fica aguardando aqui o pai, né? Vai, aí ele vem andando, no começo ele tropeça, vem andando, é o filho caminhando na direção do pai, na direção da mãe. É exatamente isso que nós estamos fazendo em relação ao nosso Deus, nosso Pai Criador. Estamos buscando caminhar nessa direção. E a finalidade do Evangelho é nos colocar nessa posição. O homem no mundo, contato com o Evangelho, estabelecendo então essa pureza para que ele, cada vez mais, ele pratique esse bem, esse amor, essa caridade, essa solidariedade, essa fraternidade, porque os meus discípulos de Jesus, já dizia ele, eles serão conhecidos por muitos se amarem. Sejamos nós, esses discípulos. Queridos irmãos e irmãs, muito obrigado por tudo. Deus abençoe e ilumine cada uma dessas almas. Muito obrigado. Agradeçamos por esses momentos. É um momento em que nos colocamos à disposição, num momento tão importante, para que a gente possa ter essa relação entre o que fala, o que ouve, e que isso possa nos trazer, assim, grandes conteúdos. Por isso nós agradecemos a Deus, nosso Pai Criador, nós agradecemos ao Filho dele, nosso Senhor Jesus Cristo, nós conhecemos também e nos apegamos à mãe do Filho dele, para nós como Mãe Maria Santíssima, que devota esse grande amor por uma grande legião de almas aqui na Terra, por todas essas almas. E também ao mundo maior, agradecendo aos nossos anjos de guarda. Cada um de nós temos um anjo de guarda que vela por nós, mas nós temos que fazer jus a essa presença. Não podemos esquecer dele. É o nosso mentor, é o nosso guia. Então, nós agradecemos por tudo isso e que essas energias aqui geradas nesse ambiente, nesse núcleo, ela possa ganhar uma dimensão muito grande e se ampliar por todo o orbe terrestre, e onde houver dores, sofrimento, o desespero, onde haja esse sofrimento tão profundo, que eles possam ser beneficiados, entendendo que Jesus nos afirma que tudo já está passando, graças à implantação do reino de Deus aqui na Terra, que se movimenta e ganha velocidade para culminar no mundo de regeneração. Louvado seja Deus, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo eternamente. Sejam louvados. Graças.